Bom dia, meus alunos. Vamos introduzir o livro de volume 10, que é Geometria Analítica 2, Estudo da Circunferência. Primeiro, vamos entender que circunferência é uma figura plana, formada por todos os pontos que estão a uma mesma distância, que é chamado de raio. Vou fazer isso aqui, ó. Seja em qualquer ponto, essa distância será a mesma. Bom, hoje nós vamos aprender a encontrar a equação reduzida da circunferência. Primeiro, nós vamos analisar como é formado o ponto central. Então, ele é formado com o eixo, o número do eixo y, de x, que eu vou chamar de A, e ele também é formado pelo ponto B. Ou seja, o ponto central, ele tem as coordenadas A e B. Pois bem, vou colocar esse ponto comum aqui, vou chamar ele de P, é um ponto qualquer, que ele vai ser representado por x e y. Quando eu obtenho essa distância aqui, através da fórmula da distância, eu consigo chegar na equação reduzida da circunferência. Então, vamos lá. Eu vou achar que a distância de C e P é igual ao raio. Repare o seguinte, esse é o raio. Pois bem. Então, aqui, através da fórmula da distância, que nós já conhecemos, vai ficar x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado é igual ao raio. Só que para eu resolver uma equação dessa forma, que eu tenho um radical, eu preciso levar os dois termos ao quadrado, senão daqui eu não parto, não faço nada. Ao cortarmos o expoente com a raiz, vai ficar dessa forma. X menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado é igual a raio ao quadrado. Essa é a equação reduzida da circunferência. Vamos realizar o primeiro exemplo aqui de exercício. Eu quero encontrar, através desse desenho aqui, o ponto central, o raio e a equação da reta que passa por essa circunferência, que corta essa circunferência. Bom, o ponto central é muito fácil de encontrar. Eu vou olhar o ponto que ele se encontra. Repare que essa circunferência, ela intercepta a abscissa. Ou então, seja, o ponto dela que é formado por 2 em x e 1 em y. Bom, e o raio? Vamos reparar, a gente sabe que raio é a distância do centro até um dos eixos. Por que eu escolhi representar o raio aqui? Porque aqui eu consigo perceber que essa distância aqui é a mesma dessa distância aqui. Então, entre 0 e 1 há uma unidade aqui. Então, o raio nosso vai valer 1. Muito tranquila essa aqui, né, gente? Agora, pediu para encontrar a equação da reta R. Como eu consigo achar os meus dois pontos aqui que eu tenho na equação R, eu vou trabalhar na forma da equação. Repara que eu tenho esse ponto aqui, que é o ponto da origem, e tenho o ponto central, que é 2 e 1. Com esses pontos, eu consigo muito bem achar a equação da reta. Lembrando que existe aquela fórmula para encontrar a equação da reta. Então, é claro que aqui eu vou pegar o ponto origem, que assim eu vou reduzir um pouco o tamanho dessa fórmula aqui, ficando mais fácil para eu resolver. Y é igual... Eu preciso encontrar agora a inclinação, ou o meu coeficiente angular, para que ele tenha essa inclinação toda aqui. É simples, eu pego o segundo ponto e substituo. Eu tenho o y valendo 1 e tenho o meu x valendo 2. Como eu quero descobrir o tamanho da inclinação, eu vou pegar esse 2 e passar para ele aqui, trocando. Já achei a inclinação. Agora é o seguinte, eu vou jogar para agora formar a minha equação. A equação da reta vai ser y, o meu ponto, e x. Prontinho, gente. A equação da reta é encontrada. Bom, o outro exemplo
exemplo aqui que eu vou fazer é escreva a equação reduzida, dado o ponto e o raio. É muito tranquilo. Nós devemos manter as letras genéricas, menos 3 ao quadrado, mais y menos 3 ao quadrado, e pegamos o raio e levamos ao quadrado. Aqui, gente, a gente deve resolver, tá? Então, ficaria x menos 3 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado é igual a 16. Essa é a equação da reta reduzida. É muito tranquilo. Agora, nós vamos dar um passo adiante. Nós vamos aprender agora a equação geral da circunferência. Eu tenho a equação reduzida e quero a geral. Para chegarmos na equação geral, nós iremos resolver os produtos notáveis, ok? O quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. O quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Eu vou passar esse R para cá, menos R ao quadrado. Toda vez que eu troco de membro, eu troco o sinal. Agora, a organização correta dessa equação geral fica dessa forma. Os termos ao quadrado na frente, depois os termos que são acompanhados com x e com y, e depois os termos independentes. Certo? Essa é a forma correta da equação geral da reta. Bom, às vezes nos é dado a equação geral da circunferência e pede que encontremos o ponto central e o raio. Como é que eu passo para a gente conseguir encontrar esses pontos? Eu vou ensinar de 2 maneiras. Uma é corretamente certa, a forma matemática, né? E a outra eu vou ensinar um macetinho. Aí vocês podem trabalhar os 2, tá bom? Quando eu vou trabalhar com o termo matematicamente correto, eu faço o seguinte. Eu gosto de escrever debaixo desses termos aqui, deixa eu tirar isso aqui, x ao quadrado mais y ao quadrado, a fórmula genérica, 2ax menos 2by mais a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado é igual a 0. Depois disso, eu vou analisar os termos que são semelhantes. Esse é semelhante com esse é semelhante com esse. Tá? Esses. E esses 3 termos independentes equivalem ao menos 20. Então, veja bem como que eu devo agir. Eu pego o termo que está com x e separo. Ficou menos 2a é igual a menos 8. Resolvendo essa divisão, eu tenho 4 positivo. Negativo com positivo, negativo, positivo. Depois eu pego o termo que está com y e faço menos 2b é igual a mais 16. Resolvendo essa divisão, eu tenho menos 8. Então, o meu ponto central, eu já encontrei. 4 e menos 8. Para descobrirmos agora o raio, eu vou fazer o seguinte. A ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado é igual a menos 20. O valor de a eu já descobri. Então, a ao quadrado é 16. O valor de b ao quadrado, 64. Dessa maneira, eu vou conseguir encontrar o raio. Esses 2 somando vai dar 80. Passo 80 para lá. Troco os sinais. Repara que todos são negativos. Vou multiplicar por menos 1. Vai ficar 100. Raio é igual a 10. Prontinho. Dessa forma eu encontrei. Agora, conforme prometido, eu vou ensinar um macetinho para vocês. Muito tranquilo. Olha como que é o macete. Vamos aprender agora o macete, que é uma forma mais rápida de se resolver esse exercício. Como eu quero encontrar o ponto central, eu pego o termo que está com x, divido por 2
e sempre coloco o sinal contrário. Então, 8 dividido por 2, 4. Se ele é negativo, ele vem positivo. O 16 divido por 2, 8. Se ele é positivo, ele vem negativo. Pronto. Aqui eu já achei meu ponto central. Agora, para achar o raio, eu faço da seguinte maneira. Esse 20, eu passo ele para lá. Se ele é negativo, ele vem positivo. Mas eu adiciono o 4 ao quadrado e adiciono o 8 ao quadrado. Resolvendo, eu encontro 100. Aí, vou tirar a raiz quadrada. Prontinho. Gente, duas maneiras simples de se resolver. Agora, meus alunos, eu vou ensinar ponto e circunferência. Posições relativas, tá bom? Veja bem, eu tenho essa circunferência e tenho 3 pontos dispersos por ela. Quando o ponto está inserido na circunferência, ou seja, na linha, no comprimento da circunferência, nós dizemos que esse é um ponto pertencente à circunferência. Ou seja, quando a distância do ponto C ao T for igual ao raio, esse ponto é pertencente à circunferência. Então, tá. Quanto a distância for igual ao raio, a gente fala que esse ponto é pertencente à circunferência. Quando eu tenho, repara agora para vocês verem o tamanho dessa aqui, essa distância. Essa distância, ela é menor do que o raio, porque o raio continuaria até chegar na borda da circunferência. Então, quando eu tenho que a distância é menor do que o raio, nós chamamos que é um ponto interno à circunferência, ou seja, é um ponto interior. Ele está dentro da circunferência. E temos o caso, que é esse aqui, o R. Deixa eu ver. Olha o tamanho dele. Até aqui seria o tamanho do raio. Aqui está maior isso daqui. Então, quando a distância entre os pontos é maior do que raio, dizemos que esse é um ponto exterior à circunferência. Muito tranquilo, né? Bom, eu vou dar um exemplo só para ver como que se aplica esse tipo de atividade. Esse exercício é o seguinte: considere o ponto A, menos 2, e a circunferência de equação geral. X ao quadrado mais y ao quadrado, menos 4x mais 2y menos 4. Determine a posição desse ponto em relação à circunferência. Bom, o que eu devo fazer? Primeiro, eu vou descobrir o ponto central e o raio dessa equação. E depois calcular a distância com esse ponto. Então, vamos começar aqui. Vou utilizar o macete, pode ser? Então, ponto central, eu pego o termo de x e divido por 2. 4 dividido por 2, 2. Se ele é negativo, ele vem para cá? Positivo, sempre o contrário. 2 dividido por 2, 1. Se ele é positivo, ele vem? Negativo. O raio, vamos lembrar como é que é feito. Eu passo esse 4 para lá. Esse 2 eu elevo ao quadrado. Esse 1 eu elevo ao quadrado. Então, raio vai dar igual a 9. Raio será igual a 3. Então, eu tenho o raio e o ponto. Agora, eu vou achar a distância entre o ponto A e C, que é o ponto central disso aqui. Dependendo do valor, eu vou descobrir se ele é igual, se ele é menor ou se ele é maior do que o raio. Então, vamos lá. Fórmula da distância. X menos o outro x ao quadrado. Y menos o outro y. Então, vou trocar o sinal ao quadrado. Resolvendo. 1 ao quadrado, 1. 1 ao quadrado, 1.
A distância de AC é raiz de 2. Gente, raiz de 2, ele é aproximadamente o valor de 1,41. Ou seja, esse ponto comparado com o R, se o raio é 3 e esse ponto é 1,41, ou seja, o nosso raio é maior. Quando o raio é maior, quer dizer que esse ponto está interno da circunferência. Ele está dentro da circunferência. Muito tranquilo, né? Um exercício muito fácil. E para finalizarmos essa primeira etapa desse capítulo, nós vamos agora estudar retas e circunferências, as posições relativas. Quando eu tenho uma reta que tem um ponto em comum com a circunferência, nós iremos chamá-las de reta tangente. E quando a reta ela é tangente, significa que a distância é o mesmo tamanho do raio. Então, eu represento da seguinte forma. Distância igual ao raio, significa que a reta é tangente à circunferência. Quando eu tenho essa reta U que corta 2 pontos da circunferência, nós chamamos de reta secante. E repara o seguinte, a reta secante, ela é menor do que a distância do raio. Aqui ficou em cima do ponto, né? Eu queria fazer até um pouquinho acima, só para vocês verem, mas não tem problema não. Toda vez que a distância for menor do que o raio, essa reta secante, ela vai cortar, ela vai interceptar a circunferência em 2 pontos, tá? Então, a reta é secante à circunferência. E, por fim, temos uma reta que não tem nenhum contato com a circunferência. Quando isso ocorrer, a distância entre o ponto central e a reta é maior do que o nosso raio. A distância é maior que o nosso raio. Então, a reta é exterior à circunferência. Então, quando a distância for maior, eu tinha anotado aqui errado, ela é exterior. Muito tranquilo? Vamos finalizar esse capítulo aqui. Um bom trabalho. Façam as atividades do livro, gente.